5 forrageiras raras para lucrar milhões. Olá, meu amigo, minha amiga do agro, seja bem-vindo a mais um vídeo. Você está no Agro Brasil Digital e hoje nós vamos falar sobre ouro verde. Você já parou para pensar por que 90% dos pecuaristas brasileiros ainda usam exatamente as mesmas sementes de 30 anos atrás ou as mesmas forrageiras? Enquanto o mundo evoluiu, a maioria continua plantando feijão com arroz, disputando cada centavo de margem. Mas no subsolo do mercado existe um grupo de plantas raras, proibidas ou talvez esquecidas, mas que estão começando a ser reveladas, que são verdadeiras máquinas de produzir proteína e lucro. É isso mesmo, estou falando de forrageiras tão raras e eficientes que quem planta hoje, não somente para consumo ou talvez até para vender, estão escondendo o jogo e o ouro para não ter concorrência. Exatamente. Hoje, o Agro Brasil Digital vai revelar 5 dessas oportunidades milionárias em forrageiras que ninguém, quase ninguém, está explorando, mas que vão definir quem será o mestre do lucro daqui para frente. É isso mesmo. Antes de te mostrar a lista, olha esse dado. Enquanto uma braquiária comum entrega entre 4 a 10% de proteína bruta, essas raridades podem entregar o triplo com metade da água. E é isso mesmo. Não é só planta, pessoal, é tecnologia biológica. Se você quer estar na frente de todo mundo, já sabe, se inscreva, deixa o like. O Google precisa saber que você é um produtor de elite. E comenta aí, você já ouviu falar em forrageira que resiste a 6 meses de seca total? É isso mesmo. Quem não se moderniza vira peça de museu. E se você não é um quadro da Mona Lisa, meu amigo, minha amiga, museu não paga boleto nem do diesel. É isso aí. O custo da implantação dessas raridades, elas se pagam num ciclo praticamente. E o risco é quase zero. E se você tiver o manejo correto, então você vai conseguir tirar isso de letra. E a pergunta não é se você deve plantar, é porque ainda não começou. Então, assista aí a nossa infografia do Google Notebook LM e eu já volto para fazer os comentários finais com você. E se as próximas grandes oportunidades do agronegócio, aquelas de 1 milhão, não estivessem em novas tecnologias ou mercados de exportação, mas sim em plantas que muita gente simplesmente ignora? É isso mesmo. Hoje a gente vai mergulhar fundo para entender como algumas forrageiras raras que estão aí literalmente debaixo do nosso nariz podem ser a chave para um lucro extraordinário. Olha, com o custo de produção lá em cima e a margem de lucro, cada vez mais espremida, a pergunta que não quer calar é sempre a mesma. Para onde a gente corre? Onde que está a próxima grande virada de chave? Será que ainda tem espaço, uma brecha no mercado para um crescimento que, de fato, muda o jogo de um negócio? Pois é, a resposta, de acordo com o material que a gente analisou, é um gigantesco sim. Só que essa resposta não está na prateleira de sempre, não é o óbvio. Ela está num cantinho do mercado, um nicho super específico e, olha, fascinante, o das forrageiras raras. Bom, nosso roteiro de hoje está bem direto. A gente vai entender por que esse mercado é uma oportunidade, dar uma olhada em 5 plantas com potencial enorme, traçar um plano de como começar e, por fim, pensar no futuro disso tudo. Vamos nessa! Certo, vamos começar entendendo o cenário. Para enxergar a oportunidade, a gente precisa primeiro saber o tamanho do campo em que estamos jogando. Então, o mercado de forragens aqui no Brasil, a gente sabe, já é uma coisa imensa. Só que ele está mudando. A mentalidade está mudando. A busca hoje não é mais só por quantidade, por volume. O pessoal quer qualidade, quer saber se é sustentável, quer algo com um diferencial. E aí, é exatamente nessa fresta que as forrageiras raras entram como uma luva. Tá, mas aí vem a pergunta, por que apostar em algo que quase ninguém está olhando? O que essas plantas têm de tão especial? Vamos ver qual é a grande vantagem competitiva aqui. Olha só que interessante esses 3 pontos e como eles se amarram. Primeiro, nutrição excepcional. Isso significa, na prática, um rebanho mais saudável, mais produtivo, direto no resultado. Segundo, sustentabilidade. Isso não é só bom para o planeta, não. Melhora a saúde do solo, o que é ótimo para o negócio a longo prazo, e ainda por cima atrai um tipo de consumidor que valoriza isso. E por último, a diferenciação de mercado. É aqui que o dinheiro aparece. Com um produto único, é possível fugir da briga de preço comum e conseguir um valor melhor. Ou seja, não é só plantar uma coisa diferente, é construir um negócio muito mais sólido. Muito bem, agora chegamos à parte que todo mundo estava esperando. Vamos falar de dinheiro. Quais são as 5 culturas que, segundo a análise, têm esse potencial milionário? E a gente vai fazer assim, vamos pegar primeiro a nossa super estrela e destrinchar ela em detalhes para entender bem a lógica do negócio. Depois a gente passa num jogo rápido pelas outras 4, focando no que cada uma tem de melhor, no seu superpoder.
E a nossa estrela principal é ela, um verdadeiro tanque de guerra contra a falta d'água, a palma forrageira. Para quem lida com o desafio da seca, essa planta aqui não é só mais uma opção de cultivo, não. É uma revolução na propriedade. E agora se preparem para esse número. Potencial de retorno de até R$ 15 mil por hectare. Só esse número já justifica porque a gente precisa prestar muita atenção na palma forrageira. Tá, mas como é que se chega nesse valor? Bom, essa tabela aqui explica a mágica. Dá uma olhada. No primeiro ano, tem o custo de implantação, normal, e o lucro é baixo. Mas olha o que acontece a partir do segundo ano. O custo de manutenção despenca e a receita dobra. No terceiro ano, a receita continua subindo e o custo fica lá embaixo. O lucro simplesmente explode. É a imagem perfeita de um negócio que se paga muito rápido e depois vira uma máquina de gerar resultado. Isso aqui não é só número em planilha não, tá? É realidade. Tem depoimento de produtor que confirma essa virada de jogo. Um deles chegou a falar que a palma foi um divisor de águas para a propriedade dele. Ou seja, é a prova de que a teoria funciona. E funciona muito bem, lá no campo. Beleza? Agora vamos para o nosso jogo rápido. Primeiro, capim-curumim. Pensa nele como uma verdadeira fábrica de massa verde. É produtividade na veia, com um potencial de retorno de até R$ 12 mil por hectare. Do outro lado, uma pegada mais estratégica, o amendoim forrageiro. O lance dele não é só o retorno financeiro, mas o fato de que ele trabalha para o solo. Ele fixa nitrogênio, o que significa menos gasto com fertilizante lá na frente. São duas lógicas bem diferentes, né? Uma é volume puro, a outra é eficiência e economia. E não para por aí. Temos a moringa, que é tipo a superestrela da nutrição. O grande diferencial dela é que o negócio vai muito além da forragem. Dá para vender farinha, óleo, são várias fontes de receita numa planta só. E para fechar, a leucena. Essa aqui é para quem pensa em sistemas integrados. Imagina só, aumentarem até 30% a produção de leite ou de carne só por ter a árvore certa no lugar certo, dando sombra, conforto para o animal e ainda melhorando o solo. É ou não é um negócio inteligente? Ok, a gente já viu o que e o porquê. Agora é hora do como. Como é que se tira essa ideia do papel e transforma em um negócio de verdade? Bom, para começar, o caminho tem 3 passos bem claros. Primeiro, o dever de casa. Pesquisar o mercado na região, entender quem compra, quem vende, qual o preço. Planejamento é tudo. Segundo passo, ir atrás de financiamento. Tem muita linha de crédito agrícola e programa do governo que incentiva a produção sustentável. E terceiro, um passo fundamental: criar parcerias. Se conectar com pesquisadores, com outros produtores. Essa rede de contatos pode ser o ativo mais valioso de todos. Bom, e já caminhando para o final da nossa conversa, vamos amarrar a ideia principal e dar uma espiada no que vem pela frente. Olha, se tem uma coisa para levar de toda essa análise é o seguinte: investir em forrageiras raras vai muito além de uma simples decisão de plantio. É uma jogada de negócio, é uma aposta estratégica num futuro que consegue ser, ao mesmo tempo, mais lucrativo para quem produz, mais resiliente contra os desafios do clima e, de quebra, mais sustentável. E para fechar, fica uma provocação. Depois de ver tudo isso, da resistência incrível da palma até as 1001 utilidades da moringa, a pergunta que fica no ar é: qual dessas plantas poderia ser a chave para transformar o futuro de um negócio agrícola? A semente da ideia, como se vê, já está plantada. Meus amigos, o futuro do seu lucro está em sair da boiada e buscar o que é raro. Eu deixei essa lista para vocês com fornecedores de semente, guia de plantio, tá tudo bonitinho lá no site. É técnico, como sempre, gratuito e é o seu porto seguro. Se você já está no site, terminou o vídeo, rola para baixo. Se você estiver no YouTube, vá no link, no primeiro link da descrição e acesse o artigo. E não esqueça, de repente, de dar uma espiadinha nos links que eu deixo abaixo, que de repente estão correlacionados com esse vídeo que a gente está tratando. E o Agro Brasil Digital é o seu oráculo. Eu estou aqui para te dar o mapa do tesouro verde. Até o próximo vídeo. Um abraço, Deus abençoe.